paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional, a buscar mais da intimidade, buscar mais da presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Obrigada por estar aqui. Hoje, nosso devocional do dia vai ser o Café com Deus Pai. Vamos fazer a leitura do dia junto com a lição bíblica. Junto com a lição bíblica que estaremos lendo hoje, né? Fazendo a leitura. Fora também com os versículos relacionados com a nossa leitura, com o nosso devocional. Então venha, tome seu café, sua Bíblia e vamos a buscar mais da presença do Senhor, né? Encher-nos da presença do Senhor em essa manhã, em esse dia, né? Por aqui o dia tá nublado, tudo nubladinho. Ontem choveu, estamos no tempo de chuva aqui no Nordeste, aqui em Maranhão, né? No interior do Maranhão. Então vamos a começar nossa leitura da Bíblia. Nossa leitura primeiramente com o versículo recomendado aqui em el livro. Hoje estamos lendo o devocional do dia 19, né? E então lemos o Espelho de Deus. O Espelho de Deus. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida de aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. 1 Pedro 4:2. Irmãos, deixa eu lhe falar. Quando a gente comenta na leitura bíblica, quando a gente lê um versículo, a gente não só pode ler esse versículo, a gente tem que ler o capítulo inteiro para saber do que se está relacionando o versículo, o que quer falar o versículo, o que quer falar o escritor nessa palavra, nesse versículo. Então não é somente ler um versículo isolado e associar. Não, a gente tem que ver o que ele quer falar, o que o Senhor nos quer falar e em que contexto esse escritor ele fez essa analogia segundo o versículo, entende? Não é só falar um versículo, não é só ler um verso isolado e ajustá-lo à nossa necessidade ou a nosso quer. Não, é ler e buscar entender. Porque como disse a palavra do Senhor, Daniel, ele buscou, mesmo ele sabendo sábio, mesmo ele sendo uma das pessoas mais sábias em Babilônia em seu tempo, ele buscou entender o que queria dizer a profecia, o que queria dizer o sonho. Ele buscou nos livros. Então, nós devemos buscar também na leitura bíblica. Não é somente ler um verso isolado, é buscar entender o que ele quer falar. Então continuamos aqui, meus irmãos. Vamos fazer o devocional, ler aqui o que nos diz o devocional. A palavra do dia recomendada é: viver fora da sua identidade e enganar-se a si mesmo. Qual é a nossa identidade? Nossa identidade é a que Deus nos deu. Quem somos nós em Deus? Essa é a nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos de Deus quando chegamos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Esse é quem nós somos, filhos de Deus. Então vamos a ler aqui. Algo que acaba acontecendo com muitas pessoas e as leva a caminhos completamente prejudiciais na vida é perder a identidade. Acabar aceitando uma versão de si mesmo baseada nos moldes e nas expectativas da sociedade anula completamente quem você é. Quando nós só nos damos conta, já estamos em uma visão distorcida acerca de nós mesmos. Isso ocorre porque nossa identidade não está firmada em Deus, né?
Nós temos que firmar-nos no Senhor. Cada um de nós foi criado de maneira única e personalizada, com características e dons singulares, que foram confiados a nós com um propósito, tanto ao tentar-nos moldear a outros padrões. Nos afasta daquilo que fomos criados para ser. Precisamos fazer uma escolha. Nós enxergamos através do espelho dos padrões do mundo ou de Deus. Você não precisa a todo custo buscar a aceitação da sociedade, porque já é aceito pelo Pai. E conhecer essa verdade é libertador. A visão dele é a correta, pois foi Ele mesmo quem criou você. Ao olharmos pelo espelho de Deus, eliminamos as distrações de nossa imagem e passamos a operar com base em quem de fato somos, abrindo assim o caminho para uma vida leve, sem cobranças excessivas ou tentativas de suprir expectativas alheias. Deus Pai conhece a sua história, capacidade e propósito que colheu em você. Não se enxergue mais pelo espelho da sociedade, mas sim pelo de Deus, pois Ele vê você de maneira única. Saiba que assim sua identidade vem à tona e você desfruta de uma vida autêntica, livre de rótulos e mentiras e opiniões, né? Então, meus irmãos, nós devemos de olhar como Deus nos olha. Como Deus nos olha, mas nós também devemos viver uma vida piedosa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que glorifique o seu nome, né? Então vamos estar lendo aqui agora a leitura bíblica que nos recomenda, por exemplo, assim, desse versículo para saber o contexto do qual ele está falando, porque não podemos ficar só no raso, nós também devemos ler a Bíblia, né? E principalmente o nosso foco nesse devocional é buscar conhecimento e buscar do entendimento que nos dá o Senhor. E onde o Senhor podemos encontrá-lo? Na palavra, né? Na sua palavra. Então, vamos a ler aqui o que nos diz a Bíblia, lembrando que nosso devocional hoje é nosso devocional com Deus Pai, junto com a Bíblia Sagrada. Eu estou lendo a Bíblia de Estudo da Mulher, Almeida corrigida e corrigida, né? Então vamos a ler aqui 1 Pedro 4, versículo 2. Vamos a ler o capítulo completo. Lembrando que no primeiro capítulo, no versículo que aqui o devocional nos mostra, está no verso 4. E acham estranho, para ver, verso 2 aqui. Para que no tempo que vos resta na carne, não viva mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Né? Não sei qual é essa versão, mas essa versão está aqui um pouco diferente, né? Porque ela diz assim: então de agora em diante vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não deixem dominar pelas paixões humanas, né? A tradução está diferente. Então vamos ler aqui agora a Bíblia. 1 Pedro capítulo 4. É nossa Bíblia que estamos lendo. É nossa Bíblia. E vamos a ler aqui. Lemos a palavra do Senhor em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Ora, pues, ya que Cristo padeció por nós na carne, armai-vos também vos com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Concupiscência, meus irmãos, é aquele pecado que a gente comete já sabendo que é pecado, que é mal, que a gente vai e faz. A gente vai e sigue no mesmo caminho, a gente não se arrepende, a gente torna normal viver uma vida toda errada, torna normal viver uma vida de mentira, torna normal. Pecado, meus irmãos, não estamos exentos de pecar, não estamos exentos de cair, não temos um Pai que nos defende, um Pai que nos justifica por meio do sangue do Filho, enquanto há tempo, porque quando Jesus voltar, isso vai acabar, vai ser muito difícil, porque já seriam os últimos dias finais, né? Então, enquanto a graça do nosso Senhor está na terra, enquanto nós vivemos na graça, nós temos um advogado, nós temos quem nos justifica, né? Mas o pecado não tem que se tornar uma coisa diária na nossa vida, ele tem que ser algo quando a gente já viu, já pecou, mas não é que a gente vai pecar deliberadamente, Senhor me perdoa. Isso é concupiscência, meus irmãos, isso é pecar deliberadamente, pecar porque eu tô querendo pecar. Tô fazendo errado porque eu sei que é errado, mas eu vou fazer. No final, Deus me perdoa? Isso é concupiscência, né? Então, é isso. Continuamos aqui a nossa leitura. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios. Gentio é o mundo. Nós fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, urgias, glotonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, né? E acha estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. E isso acontece muito nos dias atuais. Isso está acontecendo muito nos dias atuais, nosso irmão. Muita gente, a gente vive na vida de cristão, mas faz todas as coisas que a gente fazia antigamente que não deveríamos fazer, né? Por exemplo, as dissoluções, concupiscência, que eu já expliquei, aquele pecado que a gente faz já deliberadamente, sabendo que é errado, mas a gente mesmo vai. Irmão, assim como matar é pecado, mentir é pecado, é errado, adulterar é errado, a homossexualidade, são muitas coisas que não agradam ao Senhor, que não vai de acordo com o que a gente, com o que o Evangelho fala. Nós, como seres humanos, o Senhor nos ama, porque nós somos a sua criação. Nós somos a sua criação perfeita. Ele nos ama. Mas Ele não aceita a nossa condição. Ninguém que chegue aos pés de Jesus verdadeiramente vai ficar do mesmo jeito. O Senhor fala, vem a mim. Vem assim, vem para mim cansados. Vem para mim do jeito que está. Mas o Senhor não vai te deixar do jeito que você está. Entende? Ele não vai te deixar do jeito que você está, né? Desliga o ventilador. Bom dia. Tu pegou cortada. Tu pegou. Eu. Então, Você. tá lá dentro. Pega o lápis. Não tem aqui comer. Tá lá dentro. Né? A minha filhinha que está aqui, meus irmãos. Então ele não vai deixar dessa forma. Continuamos aqui.
e achem estranho não correrdes como eles no mesmo desenfreamento de dissoluções e blasfemando de vós. E quando a gente anda diferente, quando a gente anda em caminhos diferentes, fazendo coisas diferentes, nós somos blasfemados, nós somos injuriados, nós somos escarnecidos de grandemente, mas isso não deve importar-nos, porque nós sabemos que estamos fazendo o que é certo, o que é correto, nós que estamos confiados no Senhor, sabemos, mas nós também não podemos desmerecer outras pessoas ou nos achar melhores que ninguém, porque ninguém de nós é melhor que o outro. Nós somos irmãos, nós somos criação e nós devemos amar a nosso próximo, assim como nós nos amamos a nós mesmos, assim como nós queremos ser amados, nós devemos amar a nosso próximo, porque a palavra do Senhor também nos diz como a gente diz amar a Deus e não ama seu próximo, visto que somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Que a pessoa seja ruim, que a pessoa seja má, isso não quer dizer que a gente não ama. Mas será que a gente também está dando mole para que nosso próximo nos ame? Tal é costume. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Mas não é porque todos somos iguais que a gente vai fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Né? Cabe aí a pensar também, né? Os quais hão de dar conta aos que estão preparados para julgar aos vivos e aos mortos. Todos vamos a dar conta. Todos vamos a dar conta de todas as nossas ações. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, mas sobretudo tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons dispensadeiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e para tudo o sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Continuamos aqui os sofrimentos dos cristãos. Irmãos, estamos lendo o capítulo inteiro, capítulo 4 do 1 Pedro, né? Então, seguimos aqui no verso 12. Amados, não estranheis a ardentes provas que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres partícipes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vos sois vituperados, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, e eles se blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte.
porque já... Tá aqui no livro do Betinho. Tá lá, Xinxin. Xinxin é minha filha que tá aqui. Acabou de acordar, eu tô aqui na live. Já tô terminando aqui pra arrumar ela. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Bom, meus irmãos, como continua aqui, todos nós temos oportunidades em Deus. Todos nós, tanto já os fiéis como também os pecadores, aqueles que não se han acercado ao Senhor, né? Porque assim ele disse que todos devemos encomendar as nossas almas ao Criador, né? Tanto o justo quanto o ímpio e o pecador, né? O Senhor nos salva, Ele nos remide. Quem nos julgará, a não ser nosso Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, que tem toda a autoridade para nos julgar, né? Então, você que está aí. E outra coisa, o julgamento começa pela casa. Pela casa. Você vê tantos escândalos, tantas coisas, não se entristeça, porque Deus revelando as coisas. Não há nada que fique oculto no Senhor, nada, meus irmãos. Nada, o Senhor. Por isso que nós devemos confessar nossos pecados, nossa atadura e afastar-nos. Tem muita gente que não se afasta do pecado e continua na igreja andando e fazendo coisas como que se nada estivesse acontecendo. O Senhor cobra e nós seremos os primeiros a ser julgados. Primeiro será a casa. Como disse aqui a palavra do Senhor, que não nos encontrem como ladrões, como mentirosos, como falsos. Mas é melhor que nos julguem por ser filhos, por andar nos caminhos, por fazer a vontade de Deus. Sejamos julgados, que sejamos julgados por serem ladrões. E nós vemos muitas vezes isso. Hoje, mas muitas pessoas, tantos escândalos na igreja, por tanta gente que fica sendo exposta como malfeitores dentro da casa do Senhor, né? Dentro da casa do Senhor. Mas você que tem coração íntegro, que se afasta do pecado e que mesmo assim sofre, que mesmo assim está sendo blasfemado, que mesmo está sendo... Alegre-se, bem-aventurado, o Senhor o chama bem-aventurado, porque Ele não blasfema de você, mas se blasfema de Deus, né? Ele está blasfemando do próprio Deus que acha na sua vida. Se você tem um coração íntegro, se você tem uma vida dedicada ao Senhor, glorifique o nome do Senhor mesmo das suas aflições, porque a recompensa vem de Deus. Tem muitas coisas que a gente luta por essa terra. Tudo aqui, meu irmão, é ganância. Tudo aqui é lucro. Tudo. Porque nosso futuro, nossa verdade, nossa herança está no céu com o Senhor. E nós temos uma vida para lutar por ela. Uma vida, meus irmãos. Não temos nem dois, nem três. O mundo fala, nós temos uma vida para ser vivida. E nós cristãos, nós que acreditamos no Senhor, temos uma vida para glorificar a Deus. Temos uma vida para lutar, para não agarrar no Senhor. Lutar contra o pecado, lutar contra nossos desejos, lutar contra nossa vontade, lutar com o que a gente quer, com o que a nossa carne quer, né? Nós temos uma vida para amar a Deus e uma eternidade para ficar com Ele. Então lutemos enquanto nós temos vida,
lutemos. Glorifiquemos a Deus com nossa dor. Glorifiquemos a Deus. Alabemos o nome do Senhor em nossas situações, em nossa dor, em nossos desânimos. Glorifiquemos a Deus, glorifiquemos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo momento, né? Glória seja dada ao Senhor, como está aqui. Eu ia fazer a leitura da análise, mas vou fazer a detalhe. Detalhe, eu volto aqui novamente e faço a leitura, né? Então, fechamos o espelho de Deus, que o Senhor se reflete nas nossas vidas. Que o Senhor seja refletido em nossa vida, que que viver fora da identidade do Senhor, viver fora da nossa identidade é enganar-nos a nós mesmos, e nossa identidade está firmada em Deus. Em Deus está firmada a nossa identidade. Então, ao Senhor seja toda a glória, toda a honra, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha abençoar todos e cada uma das pessoas que apareceram aqui, que estiveram aqui comigo, que cada um de vocês seja abençoado grandiosamente, no nome poderoso de Jesus. Te agradeço, meu Senhor, por esse dia. Está conosco o Espírito Santo de Deus, fiel amigo, nos trabalhando, nos moldeando, perdoando também nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, que cometemos ao mesmo sem compreender e sem entender, mas o Senhor sabe que somos tão falhos, mas obrigada por estar em nossa vida, porque o Senhor nos direciona a estar cada dia, estar aqui na sua presença. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Está conosco nessa manhã, nesse dia. Não se afaste de nós, Senhor. Não se afaste. Te amamos, te glorificamos e te pedimos, te decimos obrigada por estar conosco. Obrigada, meu Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Feliz dia, meus amados. Deus os abençoe. Hasta na próxima live, hasta um próximo vídeo. Nos vemos novamente. Tchau.